Ok, vamos falar alguma coisa, né? Vamos começar. Escuta, nós estamos aqui trazendo. Isso aqui deixa eu apresentar. Isso aqui é de um grande amigo lá de 30 anos já. Não dá para ver, né? Brook Stoll. Construções metálicas lá em Santo André, São Paulo. Estive lá com ele revendo depois de acho que 30 anos ou por aí, né? Que eu falei com ele e revi, fiquei bem emocionado. E faltou alguns, mas não deu para ver, né? E hoje eu estava, o Facebook ele vai mostrando algumas coisas, né? E aí eu me lembrei, tá trazendo, eu não sei quem é, tem bastante gente postando coisas antigas de computadores, eu até pego as imagens. E aqui no meu livro, né, aproveitando já fazer isso aqui, é o livro que eu escrevi, Decisão Corajosa, 20 anos de América, que já precisa fazer um update de 5 anos. Aqui eu tenho algumas situações antigas que envolveram os computadores antigos, né? Olha só que interessante. Esse aqui era como era o bilhete, né? Esse foi o bilhete que eu vim pra cá, tá vendo? Foi cópia, eu tenho esse bilhete até hoje, né? O ticket, o board ticket. Então tá aqui pra você ver, né? Com impressora matricial, usando caractere condensado. E, deixa eu ver se eu acho algumas imagens aqui. Está aqui dentro do livro, né? Onde tá? Eu deveria tirar bastante foto, né? E aqui no livro eu mostrei, mostrei algumas coisas antigas, ó. Os aparelhos que eu usei, agendas, computadores, modems. Aqui alguns clientes, né, em New York. Essa aqui é a casa do Joesley Batista. Essa aqui é a casa do Tom Jobim, né? Essa aqui é do Joesley Batista. Essa aqui, ó. Joesley Batista, irmãos Batista, lá em New York. Luísa Brunet, se você não a conhece, cadê aqui, né? Ó, Luísa Brunet. Luísa Brunet. Insistiu para tirar foto comigo, eu tive que ceder, né? E essa... tá mostrando algumas coisas, eu me lembrei do telefone, né? Que mostrou aqui o telefone também, como era importante, né? Assim, lá no comecinho, a gente tem lá em São Paulo, né? No Brasil era patrimônio, você tinha que listar no imposto de renda como patrimônio uma linha telefônica. E atender telefone era uma situação, né? Assim, nossa, tocou o telefone, a pessoa me ligou, então era bastante interessante. E com a vinda do celular, a situação mudou um pouco. Eu lembro até que minha mãe trabalhou como telefonista. A telefonista que recebia ligação com o PBX, tinha o APBX, PPBX, sei lá. Olha, isso só acontece na hora que eu aperto o botão aqui da cama para ligar, porque depois não... Mas enfim. E aí ela passava, ela atendia, falava com a pessoa, encaminhava a chamada, marcava para ligar depois, né? Fazia ali a chamada para ligar depois. Não, ele precisava falar, não está. E aí houve um tempo em que começou a surgir as centrais telefônicas com o sistema de atendimento. Aí já eliminou a telefonista. Então tinha a empresa que tinha 3, 4, 5, 10 telefonistas, tinha uma sala inteira com pessoas atendendo as ligações, que era uma profissão, era um trabalho, era um emprego, né? Era uma profissão, não vamos falar como emprego, que foi extinta por causa do sistema automático de atendimento. E a evolução, né? Então isso
nos traz que a tecnologia evolui e nos últimos dias está evoluindo mais rapidamente. Evoluindo, o que eu digo é já entrando para aplicações nas empresas. Então, eu sou do tempo em que, numa empresa que eu trabalhei, a Imbel, Indústria de Material Bélico no Brasil, isso lá em 80, 82, 80 e acho que é isso, onde não havia computadores. Olha que interessante, uma empresa com 15 mil funcionários, mas eu vou arredondar um número assim grande de funcionários, fábricas ao redor do Brasil, espalhadas pelo Brasil, que existem até hoje, e a gente fazia esses andares, tinham 2, 3 andares, né? Porque as empresas precisam fazer a contabilidade, né? Fazer a folha de pagamento, fazer que mais? Contabilidade, balanço e etc. Principalmente, eu vou falar da folha de pagamento e da contabilidade, que eram os dois setores assim que exigiam muita mão de obra pelo volume de pessoas. Então você imagina 15 mil pessoas, 15 mil funcionários tendo que fazer apontamento dos horários, lançamento de férias, lançamento de horas extras, faltas, calcular o horário certinho. Então isso demandava uma quantidade de gente grande, né? E vou eu me arrumar aqui outra vez. E eu entrei na implantação do computador. E esses 2 andares foram substituídos por... Não foram nem substituídos, foram eliminados. 2, 3 pessoas nesses locais já resolvia. E então foi criado o CPD, o Centro de Processamento de Dados, onde a gente trabalhava lá com 6 meninos, né? A gente era tudo menino ainda, na faixa de 18, 19 anos, 18 a 20 anos, 25, né? 18 a 20 anos. Trabalhando no CPD, fazendo esses trabalhos de folha de pagamento e contabilidade, mais outras coisas, mas esses 2 volumosos. Por quê? A folha de pagamento precisa fazer toda a computação e imprimir como é que fala? Os slip lá, o lerite, né? A folha de pagamento, né? O papel de pagamento que a pessoa vê lá os descontos, quanto foi depositado no banco e tudo mais. Tinha que fazer relatório para o banco. Vamos com calma, tá? Aí mandava para o banco um dinheiro, então mandava lá, por exemplo, 30 mil, vamos falar aqui, uns 30 mil dólares, e uma relação do valor de depósito de cada pessoa. Então você imagina, precisava de muita gente para fazer isso. Contabilidade envolvido com tinha que tempo, né? Por quê? Porque o povo está esperando o dinheiro na conta, né? O pagamento é feito lá, vamos falar dia 15, dia 30, né? Dia 25, uma coisa assim, e independente de qualquer coisa, eu quero dinheiro na minha conta. Então esses 2 departamentos, esses dois andares, foram substituídos pela rapidez que o computador faz. Porque o computador ele tem uma coisa boa, né? Ele, apesar dele ser burro, ele precisa de instrução para fazer, ele não pensa. Naquele tempo, tá? Ele não pensa. E não pensava, vamos falar no passado já. E aí processava com precisão um alto volume de informação. Então 15 mil funcionários, a gente produzia, entrava com os dados e em 2 dias estava tudo pronto. O que é tudo pronto? Uma pilha de relatório indo para cada fábrica, eram 5 fábricas, para os seus bancos, tal. Isso já foi uma revolução. Na indústria gráfica, uma revolução também. Antigamente, para imprimir, nesse meu tempo, né, para imprimir um livro como esse, isso era feito filmes à mão, fotolitos,
desenho com aerógrafo, desenhava mesmo na mão, ou fazer por fotografia, mas isso era feito à mão, a quebra de cores e tal. Veio, através do computador, softwares de desktop publishing que passaram a produzir e reduzir o tempo. Então, essa revolução que o computador trouxe na vida, basicamente só profissional, não tanto na vida pessoal, foi fantástico. Eu acompanhei isso. Eu falei que eu venho do analógico até os dias de hoje e vi todo este processamento, toda essa evolução. Eu comentei até com um amigo que, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num laboratório com 13 anos de idade, vou falar os nomes, né? Um laboratório bioclínico lá na rua Frei Caneca, que cruza a Avenida Paulista. Não sei se existe ainda mais, né? E ali tinha que fazer os exames, era um laboratório clínico, onde os médicos pediam lá, faziam o exame das pessoas, né? Exame de sangue, aquelas coisas todas. E tinha que produzir um impresso para entregar para o médico. E ali o que tinha? Uma legião de gente com datilografia nas máquinas. E eu aprendi a datilografar ali. Né? Monte, aquelas linhas 96, lembra até a série da marca, aquele monte, né? Então, muita gente. Então, era um emprego, era um trabalho ser datilógrafo. Inclusive, existia curso de datilografia. O computador trouxe uma revolução. Passou a produzir isso através de impressoras de uma forma rápida e precisa. Então, o computador começou a trazer mudanças na nossa vida, né? Telefonista não existe mais, datilógrafo não existe mais e, como eu comentei no início, começou a entrar centrais telefônicas de atendimento, imagina. Então a pessoa ligava, já não era mais uma pessoa que atendia, mas um sistema que dava ordens. Se você tem um pouquinho mais de 50 anos, você vai lembrar disso. Então até hoje existe, mas está cada vez menos. Você começa a perceber isso. Você faz a ligação e você, olha, disca 1, dial 1, ainda tem, vários lugares ainda tem dial 1 if you speak English, que eu acho desaforo isso, né? Dial 2, disca 2 para espanhol, disca 3 para português. Isto é apenas um diretório, mas já é um avanço na ligação. Então surgiram as centrais telefônicas que faziam todo o manuseio que uma telefonista fazia, né? As centrais telefônicas digitais, que eram aparelhos, muitos grandes, eles foram reduzindo, aí as empresas poderiam começar a comprar, até estamos enfrentando essa situação num business que a gente faz assistência, aqui na cidade de Newark, né? E já estou falando há muito tempo, tem que tirar essa central telefônica daí. Nós vamos fazer né? Vamos passar para centrais cloud, ok? Tá, então vamos fazer. Então, a revolução na chamada telefônica trouxe muito avanço, tirou tarefas repetitivas e levou muita gente para a rua, né? Não tem mais ninguém que atende telefone. Agora, nós estamos enfrentando uma revolução que está muito parecida com a Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial entrou, que eu não sei nem a data, vamos procurar aqui, né? Quando começou? 1800 e quanto? Porque se faziam os processos na mão, né? Por exemplo, processo de engenho. A Revolução Industrial começou por causa das máquinas a vapor, tá? Equipamentos assim de funcionar sempre tiveram, só que eram movidos a animal. Inclusive, a expressão horsepower, cavalo de força, veio de... É uma história, eu conto isso numa outra história, mas eu vou até anotar aqui, ó. Veio exatamente da movimentação de um equipamento.
porque lá tinha cavalo para moer, né? Fazer uma roda, uma máquina de fazer moagem através de cavalo. Então tinha 2 horsepower e tal. Depois foi fazendo um cálculo, mas depois a gente entra nisso. Vou pôr aqui, ó, horsepower history. Eu trago no outro vídeo. A máquina a vapor, ela trouxe um mecanismo de movimento autônomo através de uma máquina a vapor, que foi até o negócio do trem, né? O trem tinha as composições que eram movidas, uma maquininha de mover, né? Um aparelhinho de mover assim para cima e para baixo, que era movido à mão. A máquina a vapor fez a locomotiva movida a vapor. Vamos ver aqui, ó. Século XVIII, development, eu quero ver um ano. 1760, olha só. Revolução Industrial. Século XVIII, 1760, tá aqui. Depois você pesquisa aí. Onde se introduziu equipamentos movidos a vapor, que aumentou a produção, porque cavalo cansa, pessoa cansa, né? Tem que comer, tem que beber, tem que alimentar bem, as pessoas têm que alimentar bem, tem que descansar, tem que dormir, né? Então a produtividade aumenta quando você coloca um sistema autônomo, vamos dizer assim, um sistema que trabalha sem a força motriz não é humana. Evidente é que tem manutenção, mas muito menos do que humano. E hoje nós estamos passando por algo muito fantástico. Eu vou fazer uma série, vou dar sequência nessa conversa, não vou ficar aqui até amanhã falando e vou produzir vídeos, né? Vou falar disso. Nós temos aí, eu sou muito fã de science fiction, né? Ficção científica, assisto Star Trek desde quando surgiu, desde quando eu me conheci por gente. Eu sou muito fã e acabei comprando a série toda, o box inteiro do The $6 Million Man, o Homem de 6 milhões de dólares, né? O Steve Austin, como é que é o nome do ator? Põe aí o nome do ator, se você lembra, o Steve Austin, a mulher biônica, o Homem Biônico, passava no canal na TV Bandeirantes, em 1977. E eu me lembro com o sofrimento que eu tinha, porque eu morava num lugar que o sinal era fraco, e chegava na hora do programa à noite, tinha que ficar ajustando a antena até que fazer, nossa. E hoje eu tenho os DVDs lá, com a coleção toda do The $6 Million Man. Steve Austin é o nome do caractere, né, do personagem. Eu esqueci o nome do ator. Põe aí o nome do ator, se você lembra. Então, eu acompanho. E Star Trek, Star Wars, que é um fenômeno até hoje, né? Eu assisto, vira e mexe, eu falo assim, hoje vai ser Star Wars maratona, né? Começa de manhã, assim, à tardezinha, vai até o último, até o último episódio, que eu já tenho todos, né? E muito fã. Nós temos aí a percepção de que duas percepções, de Volta para o Futuro, de Back to the Future, nós temos aí duas percepções em Hollywood, no filme, que não aconteceram, né? Nós temos aí o carro que voa. Até hoje não tem muitos experimentos, logo vamos ter, não exatamente carros que voam, mas drones, né? Já estão fabricando e em poucos anos já vai começar a ter transportes através de drones, que são drones grandes, né? Que tem maior controle e menos perigoso que um helicóptero. Mas não aconteceu. O carro que voa não aconteceu. O carro elétrico aconteceu, já é uma realidade. Você escolhe modelo, cor, tamanho. E não tem uma marca só, não tem uma fábrica só. Todas as fábricas estão aí. Podem falar o que quiser do carro elétrico. Eu sou fã de um lá que
Ainda não tenho coragem de pegar, mas daqui um ano, daqui mais que um ano que vem a gente faz, né? Pega um. Eu não vou fazer propaganda aqui, porque tal. Mas aí teve, o que que teve? Outra coisa, robôs. Os robôs estão aí na mídia. A gente vê a Dynamics, a Electronic Dynamics, uma coisa assim lá do MIT, produzindo computadores que estão fazendo, aí já estão no limite, né? Estamos na computação quântica, já no linear da computação quântica, com chips quânticos desenvolvido pela Microsoft, o primeiro, mas ainda não é uma realidade para nós no dia a dia. Não há, você não consome computação quântica, você não consome carro voador, vai ser um problema, né? Porque a pessoa bate na chama, a gente lá em cima. Vai ser gente morrendo doidado. Mas assim, o robô já é uma realidade, mas ainda você não consome o robô. Você não tem ainda robôs. Você tem aí, nós temos aí os carros autônomos, né? A Aurodrive, que já chegou até aqui, já em New Jersey. Nós temos uma cidade de Jersey City aqui que já tem um Uber, uma outra marca, mas eu vou falar Uber aqui, já foi, né? Aurodrive. Na Califórnia está cheio. Caixinhas autônomas que fazem um delivery, Amazon, etc. Mas não temos ainda, você não consome isso, você não compra para você isso. Você não tem em casa isso. Não tem um robô que está disponível. Eles falam até que um robô vai custar o preço de um carro, né? 30, na faixa aí de 30, 20 mil dólares. Mas não tem, você não usa ainda. Vou comprar um robô para servir de nun, né? De cuidar de idoso. Não tem. No Star Wars, por exemplo, tem um monte de robô funcionando para um lado para o outro. Na hora das batalhas, não tem. Todos os fighters vão com um robô ali, né? Mas estamos entrando numa realidade que espantosamente criou uma revolução e você já está consumindo. A questão de telefone para business, a questão de computação, já temos computadores, a gente usa computadores, mas com maior volume no business, né? Seja para produção gráfica, seja para produção de trabalhos, né? Contabilidade, etc. E nós temos agora algo que é o AI, Artificial Intelligence, que está realmente causando uma revolução e você já consome. Você tem alguns produtos, não são produtos à venda, tá ok? Nós temos a revolução do AI e são produtos à venda que estão nos auxiliando já. Você é capaz hoje, né? Você tem aí o seu smartphone, que agora ele ficou smart porque ele tem alguns AIs dentro, né? Você compra um da Apple, já vem com AI lá instalado. Você compra um Android, você pode escolher qual você quer. Nós temos aí um que se alastrou, que é o ChatGPT, da OpenAI. Você tem o Copilot da Microsoft, tem um da Amazon também, o Alexa. Vamos falar em português, inteligências artificiais. Mas qual é a situação da inteligência artificial? É exatamente fazer as coisas de uma maneira autônoma. Então você tem uma das situações foi quando surgiu, se disponibilizou, quando o Google, né, teve AOL, teve o Bing, mas vamos falar do Google, que não traz nem problema de falar nele. O Google, quando se tornou o Search Engine, né, a ferramenta de busca mais utilizado, passou a ser até um verbo. Eu vou googar esta palavra, esta situação. Como aconteceu agora. Eu precisei saber da Revolução Industrial. Aí eu pesquisei aqui sobre
a Revolução Industrial e o Google me trouxe, né? Tá aqui, ó. Quando foi, etc. Mas, inclusive, tem um pedacinho aqui que é, deixa eu ver, que é lembrei, o Gemini, que é do inteligência artificial do Google, que é essa primeira parte aqui. Mas eu poderia pegar o Copilot, o Gemini, o OpenAI e outros, né? Tem o Perplex, tem vários. E falar com ele aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou abrir o nosso querido ChatGPT, que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto. Esse aqui. Vou abrir. E fazer o sign-in. Tem que fazer o login, não estava logado. E, não, mas aqui tá, ó. Opa, peraí. Aqui tem, no outro telefone tem. Ó, OpenAI. Eu abri, tá aqui o OpenAI, cadê? Tá branquinho. E vou falar com ele, vou falar para ele. Hello, OpenAI, ChatGPT, how you doing today? Cadê? Hello, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? How's your day doing so far? I'm fine, thank you. Listen, may I have a short explanation about the Industrial Revolutions? Say about the where and when start the Industrial Revolution. Can you bring me the text in English and in português? E aí ele vai responder aqui, como já está respondendo, né? Olha lá. Of course, in English and português. Então, deixa eu ver se... aparece aqui, ó, dá para ver. In English and in português. The Industrial Revolution began in Great Britain no século XVIII, 1960s. Começou com a produção têxtil, uso de máquina a vapor e na metalurgia para a produção têxtil. Então, uma inteligência artificial que me trouxe algumas informações. Bastou eu falar e posso, a partir daqui, começar a fazer alguma coisa. Essa inteligência artificial, né, esse Artificial Intelligence, é a revolução que está implantada já, assim como é a Revolução Industrial. Eu uso e você usa e todo mundo está usando e consumindo. E eu quero trazer aqui para você como o nosso trabalho, né? Como eu trabalho com tecnologia há muitos anos e a gente trabalha fazendo computer troubleshooting, como resolvendo problemas em computador de toda espécie, de qualquer marca, de qualquer ano, de qualquer situação a gente resolve. E a gente tem tido uma margem de acerto muito grande. Então isso nos traz experiência. A experiência ajuda a resolver. Só que essa experiência é minha. E ela vai morrer comigo quando eu morrer e não estiver mais aqui. Eu não consigo pegar a minha experiência e tirar daqui. Não consigo, e acumular com outra experiência. Não, cada um tem a sua. O AI mudou esta realidade. O AI acumula experiência. E aí que eu te disse que o computador pensava. Aliás, o computador não pensava e agora ele pensa. Entre aspas, né? Entre aspas. Nós não vamos entrar no mérito do raciocínio, como é que eu posso falar? Me fugindo o termo. Daquela noção de existência. Não vou entrar nisso. Então, como eu falei, nós vamos entrar na parte comercial da situação. Então, o AI, ele vai trazer ele traz para a vida pessoal, profissional e
do business uma revolução e muitas coisas para ajudar. Ele traz um improvement, uma melhoria. E é desse ponto que eu quero falar com você. Nós vamos trazer melhorias. A gente traz melhorias usando o AI que antes era possível. Desculpa, eu acostumo falar AI, Artificial Intelligence. Eu não consigo falar IA, né? Cara, eu conseguiria, mas senão eu perco a forma de falar, né? O AI, ele está acessível para ajudar você que é dono de um small business, você que trabalha, que é a banda de um homem só, ou a banda de dois homens, né? Trabalha sozinho, você ainda não tem uma equipe trabalhando para você. Quando eu falo uma equipe trabalhando, não são parceiros trabalhando, não. São pessoas que você paga, funcionários, employees. Aí eu tenho 10 funcionários, eu tenho 2 secretárias, eu tenho um accountant, eu tenho um engenheiro, eu tenho um design. Então eu pago, essas pessoas estão conectadas, são empregadas do meu business e eu pago para elas. Mesmo que você seja eu estou falando de small business ainda, tá? Então a gente consegue trazer para você resolver muito de tarefas repetitivas através de automação com Artificial Intelligence. Por que automação com Artificial Intelligence? Porque ela acumula conhecimento, ela acumula informação e usa no presente, e à medida que ele vai aprendendo dos canais que são conectados, ele vai trazendo mais facilidade. A gente consegue centralizar isso e trazer facilidade para você. E uma das facilidades que é importante, né? Como eu comecei lá atrás falando da telefonista, é justamente no atendimento. Atendimento telefônico, atendimento de mensagens, e aí nós temos hoje assim muitos canais que fica humanamente impossível. Ou você trabalha ou você atende as pessoas. E aí você tem, olha só, acabei de receber deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Eu acabei de receber um aviso do Perplexity. Pagou aqui, pô. Que é uma das Artificial Intelligence que a gente usa. Vê se dá pra ver aqui. Aqui o danado apaga, né? Vou ter que abrir aqui. Ó, ao vivo e a cores, né? Que dizia meu pai. Ó. É o primeiro aqui. Perplexity. Ele avisando de alguma coisa que eu não lembrava. Vamos ver. Pedi para ele me lembrar que a gente vai ter um café daqui a pouco. Ele trouxe aqui, ó. Mais do que um calendário, tá? O calendário, então assim, eu não vou avançar, não vou atropelar, perder o raciocínio, que eu não vou abrir muito aqui, mas eu vou explicar. Então, o nosso trabalho é trazer toda esta utilidade do Artificial Intelligence para que você consiga desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua atividade, buscar mais produtividade. E a comunicação no business é importante. Então, por exemplo, vamos trazer 2 realidades aqui importantes, que eu convivo isso diariamente. A gente tem amigos, parentes que se envolvem com isso, vivem com isso, e há 25 anos aqui na América, que a gente está aqui em 2001, você pode entrar lá no Amazon e procurar, Decisão Corajosa, foi 5 anos atrás, porque é 20 anos, foi em 2001 que eu editei esse livro, no Amazon, no Barnes & Noble, no Google
no Google Books e vários lugares lá. jeffersoncarvalho.com. Entra lá. Vou até botar aqui, ó. jeffersoncarvalho.com, que tem todos os lugares. Ver se eu consigo colocar. Então, esses recursos de AI, que são vários, ok? A gente consegue implementar, ó, para como automação. Ó, tem aí embaixo. Onde que eu coloquei? Ah, não, tá ali no meio, ó. Jefferson, não era aí que é para colocar. Vou arrumar. Vai ficar embaixo aí do TikTok, ó. Vou até colocar um sinalzinho aqui para você ver a diferença. Olha lá. jeffersoncarvalho.com, tem lá o livro, você clica onde você quiser. Vai no Amazon, né? Vai no Amazon, deixa eu ver aqui, é desse lá. Então, no caso de uma ligação telefônica, você é uma cabeleireira, você faz unha, né? Você tem o seu pequeno espaço. Estou falando do pequeno, tá bom? Vale para os grandes também, ok? Então você tem ali, está fazendo o NEL, toca o telefone, o que você faz? Você dá uma de MacGyver, né? Você fica de olho no peixe e olho no gato. Então é possível que um sistema atenda, converse com voz, resolva alguma coisa, 90%, 100%, uma boa parte, e depois você toma ações. A mesma coisa com SMS, o Text Message. A mesma coisa com a divulgação que você faz aí na sua conta do Instagram, no Facebook, né? Em vários casos aqui na América com o WhatsApp, não em todos os casos, porque muitos americanos não usam, né? Quem usa é hispano, brasileiro, indiano. Quem precisa falar para fora usa o WhatsApp. Aqui não usa muito, apesar que o WhatsApp está... eu penso que em pouco tempo o WhatsApp vai tomar conta das chamadas telefônicas, em pouco tempo, porque é da Meta e eles vão investir, né? Mas isso é só uma opinião, tá bom? Então como que você se comunica com 4 canais ao mesmo tempo? Não dá para você fazer, você ainda está na manutenção, e mesmo que você não estiver, manutenção na produção, não dá. Mesmo se você tivesse fora da produção, você também não consegue. Aí eu vou colocar 2 secretárias. Aí eu vou falar em custo. Tem muita gente, na média um small business fatura entre 10 a 15 mil dólares por ano, por mês. Vamos falar aí de 10 a 15, né? Vamos dar uma esperança aí de que vai dar anualmente, né? De 120 a 180 mil. Eu queria eu faturar isso. Sim. Isso é bruto, tá? Isso é custo bruto. Não esqueça que dentro desse dinheiro, então, tem o seu salário e o salário de uma secretária, né? Uma boa secretária, ela tem um valor semanal não menor do que uma secretária média, não menor do que 600 dólares semanais, que é para aquela secretária que saiu do high school, tá? Não é a secretária que é salário aí de 30 mil dólares por ano, 31, né? 31.200. Uma secretária nível master de 1.500 para cima, né? Vamos fazer a conta aqui, que dá uma média de 80 mil dólares por ano. Isso é aquela secretária, né? E aí você também, mesmo que você tenha que pagar uma secretária, são pessoas, as pessoas aposentam, as pessoas cansam, ficam doentes, neva, tem chuva, tem intempéries do tempo,
E também tem a questão de conhecimento do negócio. Então olha só, o assunto é grande, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar você a implementar atendimentos com mais eficiência e você pode começar e crescer. Começar com a chamada. Mas já a pessoa fala. Eu vou começar a trazer exemplos ao vivo. Hoje eu não preparei nada. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje nós temos um sistema que você está mais acostumado, que isso é muito comum. Ó, eu vou ligar para cá. Ó, vou ligar para cá. Thank you for calling JT Web Computer Solutions. Your business is very important to us. Press 1 to talk with one of our representatives. Press 2 to send us a fax. Press star to repeat this menu. O telefone não tocou, né? Então eu vou fazer agora que ele vai tocar. Ó, I'm sorry, your call could not be connected. que agora está Thank you for desligado, calling. por isso que eu falei, por causa do horário. Antes, a gente faz esse trabalho já há muito tempo, com o sistema de atendimento que redireciona. A partir de tal hora, você tem uma extensão, a pessoa... Deixa eu beber uma aguinha que eu vi aqui, que me dá menos sede. Então, isso já é muito comum. O celular trouxe para o Small Business uma questão de centralizar tudo com a pessoa. Então, muita gente não tem sistema de atendimento, que é um erro, porque você funila tudo com você. Então, esse é um sistema simples. Você liga, pede para discar até o horário X, toca em tal lugar, ou toca em 2 lugares ao mesmo tempo, na esposa e no marido, quando o business é muito familiar, ou a partir de tal lugar toca lá, mas deixa a mensagem, e aí o sistema envia. Então, isso é muito comum. Isso já está há muitos anos assim. Só que agora o AI, ele vai falar com a pessoa, vai resolver e vai prosseguir na conversa, falando ou na mensagem, com text message, em qualquer um dos messages, tá? Então a gente implementa no seu negócio, te alivia desta comunicação pesada, porque quando você fala, você precisa pensar, você não pode fazer, aqui por exemplo, é extremamente proibido falar ao celular enquanto dirige. Se for pego, é semelhante a DUI. Tá lascado. O sal é grosso, e bem grosso mesmo, né? Vai lá no juiz falar na corte. Então você precisa se aliviar e ter a cabeça tranquila para não ficar apreensivo. Poxa, perder ligação. Aí você fica olhando o número, pô, não é daqui, é daqui. E o celular, as pessoas estão comprando com prefixo de diversos locais hoje, nem tanto do local como onde ela está. Aí você atende, aí é scam, você tem um monte de scam ligando, né? A gente recebe aqui a todo instante, oferecendo crédito, oferecendo falando que o seu seguro está vencido, falando que o seu carro está com problema, falando que o seu website está com problema. Então, o AI, ele vai aprendendo isso. E mais do que uma pessoa, ele não esquece. E mesmo que você tenha uma excelente secretária, um dia ela vai embora. Até me lembro uma pessoa que pediu para a gente fazer um sistema e ela trabalhava no Excel. E ela fez uma concatenação de planilha, assim, mais de 40 planilhas. Ela criou um sistema com planilha, né? Com célula concatenada. Eu cheguei para o cara que queria fazer um sistema, né? E eu falei para ela, cara, você tem que tratar essa mulher como melhor que a sua esposa, né? Porque se ela for embora, você nunca mais trabalha, porque ela colocou... É só ela que sabe mexer com aquilo. É só ela. Então, mas a pessoa pode acontecer várias coisas. A pessoa não quer mais trabalhar, a pessoa vai receber uma proposta melhor, a pessoa não vai mais. Então, tem várias... Vai mudar, não vai ficar ali. Apesar de ter hoje atender em qualquer lugar. Mas o que eu quero dizer é, através do AI, a gente já consegue automatizar, mas o AI, ele produz informação e aprende e armazena
para usar no futuro. Então, por exemplo, nós podemos fazer um programa de... Como é que eu batizei o nome? Uma pesquisa, né? Pesquisa de satisfação. Satisfaction Research. Fazer isso é trabalhoso fazer. E muita gente não faz. Só as grandes empresas que faz pesquisa de satisfação. Por exemplo, eu fui ao médico, vou fazer uma cirurgia em breve, né, mês que vem, e aí o médico envia, olha lá, deixa eu pegar aqui, ó, Summit, né, o Health Care about your experience and wants to learn from your feedback. Clica aqui. Então, fazer isso, você tem que preparar, fazer um banco de dados, selecionar qual é o tipo de especialidade. A pessoa com boa vontade talvez responda, mas que responder precisa analisar aquilo, precisa compilar os dados. Então, tudo isso a inteligência artificial faz. Ó, falei inteligência artificial. O AI faz. Então, a gente pode implantar isso. Porque é preciso produzir reviews para gerar reputação positiva. Entendeu? Eu tô aqui meio no... Eu vou encerrar com 1 hora, já tem quase 1 hora aqui. Então, nós vamos falar muito daqui para frente sobre o AI Revolution e como que a gente pode implementar isso no seu business. Seja você que está ali sentadinha na sua casa fazendo unha e precisa preencher a sua agenda e não ficar sofrendo com isso. Porque não é só questão de fazer, porque a gente já faz isso há um tempo, já tem vários sistemas, mas implementar situações que você não fica sofrendo, não fique angustiada, não fique difícil de fazer o negócio, dependa de conhecimento. Você que tem empresa, né, você trabalha com limpeza, que tem alguns schedules também, você que trabalha com construção, você que trabalha com oficina, você trabalha com atendimento psicológico, você que faz um trabalho de plumeria, né, de plumber, electrician, todo tipo de small, que trabalha como um profissional. Você que faz aulas de português, de inglês. Então, isso está acessível para você. De uma maneira que nós vamos ver várias. Isso não é, pronto, implanta e tal, adeus, não é um produto. Eu não estou vendendo aqui um produto, mas um serviço tailored, customizado, que vai encaixar e você vai poder crescer com ele. E até ter um business. Mas eu já tenho um business. É a mesma situação. A gente tem vários clientes que começam a receber um volume, é um que faz, é outro no WhatsApp, é outro na ligação, é outro... É uma loucura isso. A pessoa quando não vem, vou ficar doido. Eu não vejo, o que agora, como é que eu faço? É possível transferir isso tudo para um conjunto de automações. Faz isso, faz isso, faz isso, e até conectar um AI com o outro. Então você vai construindo uma malha que é acessível ao small business. Então você vai ficar ligado aqui em cima, cadê? Aqui, ó. Você vai visitar todo esse povo aí. O Cleaner Legal está lá em cima, eu devia ter colocado o meu site lá em cima. cleanerlegal.com para você trabalhar com limpeza. Agora com aulas de inglês. Tá ok? Da professora Carol. Ó, uma joia de professora. Daqui, a gente fazia assim, né? Então você vai fazer vai me seguir no Instagram, vai me seguir no Facebook, vai me seguir no YouTube, vai me seguir no TikTok, vai lá no meu site jeffersoncarvalho.com, vai comprar o livro, vai comprar com apenas $18, né? E você pode fazer parte do grupo Brasileiros Donos de Small Business no Facebook. É um grupo fechado para a gente tratar de coisas de negócio, de business, aqui nos Estados Unidos. Serve para
quem ainda trabalha sozinho e não formalizou o business. Ou aquele que formalizou e só tem o business dentro de uma pasta, né? Com o certificado, o IRS Certificate, com o Business Certificate, com o State Certificate, com a conta do banco, tá tudo numa pastinha, são 4 folhas, né? Não saiu dali. Então você vai tirar proveito, vai dar os passos necessários para avançar com o seu negócio de uma maneira não só destravar, mas que alguém administre através, que vai ser o AI. Assim como houve a revolução lá dos computadores, hoje a computação que pensa, de certa forma, é para ajudar você que é pequeno, que tem um custo apertado, né, que tem um faturamento nessa faixa, ou faturamento para cima, fatura 2, 3 milhões de dólares, que aí você vai fazer automação, a gente consegue fazer automação de campanhas de marketing, automação de campanhas de verificação. Por exemplo, você tem um realtor, por exemplo, ou até me perguntaram, trabalha com realty para alugar beds, alugar coisas de hospital para pôr em casa. Então existe um listing, existe um local, a gente consegue transportar esses dados para um local para poder trabalhar onde faz alguma coisa que você precisa. Ok? Um exemplo, fazer pesquisa de mercado no Google My Business, no Google Business Profile, e você trabalha e faz marketing. Então, automação digital, automação através do AI Revolution. Tá bom? Olha, obrigado por você ter ficado até aqui. Eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. Que nada esteja fora do lugar, que na sua vida nada esteja fora do lugar, nada esteja quebrado, nada esteja faltando. May the Lord be with you, e eu vejo você no próximo vídeo. Me segue nesses canais aqui. Forte abraço e bye.